Queridos, eu acredito que você já tenha reparado que no texto bíblico é muito comum, é extremamente frequente as falas sobre arrependimento. É o tempo todo. A gente leu agora em Tiago, por exemplo, a importância da tristeza, de uma tristeza de quem percebe a importância de se lançar a um arrependimento, a uma reflexão sobre os caminhos. O arrependimento, portanto, você vê que ele está na base da mensagem de João Batista, começa com o arrependimento, depois com Jesus Cristo ele fala sobre o arrependimento. O arrependimento um convite necessário para a caminhada com Deus. E por que isso? Porque às vezes eu tenho um receio da gente ficar como um grupo muito desanimado, muito para a tristeza. Porque se você for ver literaturas e filmes antigos, principalmente da Idade Média, há uma valorização da tristeza. A tristeza como um caminho necessário da fidelidade a Deus. E me parece que isso não faz justiça à proposta do Evangelho. Agora, se você entender o modo como o texto bíblico apresenta a vida para a gente, o arrependimento faz completo sentido. Completo sentido. Porque se a gente perceber que o pecado é algo que transita na sociedade, que transita na igreja, que transita na nossa família, que transita em mim, e o pecado, ele compromete, ou ele atrapalha de forma muito drástica o modo como eu me relaciono com a minha família, com os meus amigos, com os meus inimigos, como eu me lido com o meu tempo, com o meu dinheiro, na minha relação com Deus. Se eu perceber que o pecado é alguma coisa que eu não tenho como falar assim, agora acabou, vou ignorar porque passou essa etapa, acabou, como um curso que eu concluí, como uma doença que eu superei, mas se eu compreender que o pecado, ele jaz à porta, ele habita em mim, ele está em mim, ao meu redor, eu preciso o tempo todo estar atento para rejeitá-lo. E o arrependimento é essa mudança de mente, de quando eu percebo que alguma coisa que eu valorizava muito, na verdade não é boa, mas eu só percebi agora, e eu me arrependo para mudar de vida. E esse é um processo ininterrupto. A gente vai ler um texto que, mais uma vez, fala sobre o arrependimento. E aí pode parecer assim, puxa vida, mas a igreja, lá em Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 18, mas a igreja era tão boa, fazia tanta coisa boa, para que ficar falando de arrependimento? Vamos valorizar o positivo. Para que ficar toda hora falando de arrependimento? É porque o pecado, ele circula e compromete o nosso modo de ser. E é isso que a gente não pode ignorar. Por isso, o tempo todo fala do arrependimento. Porque o pecado é um grande mal que, como um câncer que tenta corroer os nossos projetos de vida. Então, por isso, a necessidade do arrependimento. Então, vejamos aqui, lá em Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 18, é uma daquelas cartas que são destinadas às igrejas, e essa é destinada a Tiatira. Tiatira era uma cidade de pouca expressividade, tá?
é aquela que contempla maior conteúdo, é que tem mais versículos, mais conteúdo destinados a uma dessas igrejas que foram escritas no Apocalipse, apesar de ser uma igreja numa cidade menos importante, não havia nenhum grande templo, não era destacada por nenhuma grande distinção econômica, não tinha nenhuma grande indústria, não era uma cidade tão relevante assim. Mas ela tem um lado muito bom e um lado muito ruim, e que a gente vai destacar aqui. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, Apocalipse 2, verso 18. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha que fala bonita, intensa, extremamente significativa. Eu estou vendo e eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé e o seu serviço e a sua perseverança. E o que você está fazendo agora é mais do que no princípio, ou seja, vocês estão evoluindo, vocês estão produzindo mais no seu amor, na sua fé, nas suas obras, na sua perseverança, vocês estão produzindo mais. Há um elogio aqui. No entanto, contra você eu tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das suas obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus amados, o texto começa elogiando essa igreja. E há motivos para elogiar. E aí, nesse ponto, eu acho fundamental uma questão. Quando a gente fala de arrependimento, na vivência do Evangelho, a gente não está falando que está tudo errado, que é tudo ruim, que você é toda errada, que você só tem mal em você. Não. Quando a gente diz que a gente é pecador, a gente não está dizendo que tudo na minha vida é movido pelo pecado. Não. Não é isso, não. O que a gente está dizendo é que tem em você uma força que te leva para o mal, que é o pecado. Mas há também coisas muito boas em você. E a gente não pode ignorar isso, porque ignorar as nossas qualidades, os nossos bons feitos, não tem nada de humildade nisso. Nada. Humildade é aquela postura de não me julgar mais do que eu sou. Agora, quando eu me julgo menos do que eu sou, aí você deixou de ser humilde também. Porque você está ignorando a sua realidade. A gente deve ter um olhar realista para a gente. E quando a gente tem um olhar realista para a gente pode falar dessa igreja de Tiatira, que ela tem uma prática de amor muito bonita.
uma prática de fé muito bonita, que eles fazem obras muito significativas e são perseverantes. Ou seja, eu posso reservar uma fala de apontamento para o erro, mas também cabe a mim reservar uma fala de descrição de positividades. Me preocupa. Eu sei que é uma liberdade poética, né? Então, tem um canto que fala que Deus precisa mudar tudo que há em mim. Por exemplo, o autor, quando fala isso, é um momento dele. Agora, é óbvio que se não tem como mudar tudo que há em mim, porque tem muita coisa boa em mim que não precisa ser mudada. Pode ser aperfeiçoado, mas tem muita coisa boa em mim. E em você também. Muita coisa boa. E é fundamental que você reconheça isso. Afinal de contas, você caminha com Deus há muitos anos, ou há pouco tempo. É óbvio que Deus produziu coisas bonitas na sua vida. E tem muita gente boa que circulou perto de você, e nós somos criação de Deus, tem muita coisa boa em nós. Então, é preciso reconhecer isso. É preciso. Porque se você for para o reconhecimento do pecado, para o arrependimento, sem reconhecer em paralelo as suas qualidades, você, ao invés de se levantar, você fica no chão. Porque você já se arrependeu antes, já fez todo um processo e não produziu nada disso produziu coisas boas em você, essa nova também não produzirá, vai te colocar também nessa condição de miserável. Tem muita coisa boa em você, eu não sei se você consegue reconhecer isso, mas seria importante. Aliás, seria muito importante, inclusive, para a sua fidelidade a Deus, que você pudesse agradecer, poxa, Deus, eu te agradeço, porque fruto de várias coisas, eu consigo fazer isso bem. Eu consigo ser bom nisso aqui. Eu te agradeço, Deus, porque até que o modo como eu faço isso expressa amor. Eu te agradeço, entende? Isso não tem nada a ver com arrogância, desde que seja verdadeiro em você. E isso é importante que seja assumido. Porque depois desse ponto, depois desse momento, há um reconhecimento de que todos nós, apesar das nossas qualidades, precisamos mudar. Porque apesar de ter coisas boas na nossa vida, há muitas outras que precisam ser modificadas. Todos nós precisamos de mudança. Daí a fala permanente sobre o arrependimento. Todos nós precisamos de mudança. Todos nós. Não porque tudo está errado, porque não é verdade, não está tudo errado na sua vida. Não é porque você é todo... Não, tem muita coisa boa em você, mas, apesar disso, necessariamente tem questões que precisam ser modificadas. E assim como é um problema você não conseguir enxergar as suas muitas qualidades, também é um problema você não reconhecer que existem várias áreas na sua vida que precisam ser modificadas. Percebe? São as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Se perde uma, compromete o processo. Porque se você não perceber as qualidades, você não reconhece toda a sua história, as positividades da sua história, e se você não reconhece que precisa mudar, você também não reconhece as negatividades da sua história. Sem reconhecer o que é positivo, você não consegue construir coisas boas, e se não reconhecer as negativas, você fica preso a uma série de falhas. Então, as duas coisas precisam ser reconhecidas. E aqui, no caso de Tiatira, da igreja em Tiatira, tinha um problema sério. Apesar deles serem bons e estarem fazendo coisas muito boas, tinha uma situação ali que era uma mulher, que foi dado o nome dela de Jezabel. A gente não sabe quem é essa mulher, a gente não sabe se era o nome dela ou se era uma alusão àquela esposa de Acabe, que foi um terror
em Israel, é uma das mulheres mais conhecidas do Antigo Testamento e negativamente conhecida, né, porque ela é um terror, né, uma mulher que se desviou Israel, enfim, uma mulher terrível. Ou é uma alusão, ou é o nome dela mesmo. Mas o fato é que essa mulher era membro da igreja. Ela tinha voz na igreja, ela é chamada de profetisa. Ela tinha voz na igreja. Ela estava lá. Ela era reconhecida e tinha liderança na igreja. E a igreja, ou pelo menos parte dela, reconhecia a liderança dessa mulher. Entende? Então, e essa mulher, ela promovia o mal. E o que acontecia nesse tempo, e nessa cidade que não tinha nenhum grande destaque financeiro, mas como funcionava a vida econômica da cidade? Havia, digamos assim, sindicatos, né? Então, se você era um artesão, você se unia a esse grupo dos artesãos. Você tentar uma carreira isolada desse grupo era muito difícil, profissionalmente. Então, você se unia a esse grupo. E esse grupo, como todas as manifestações sociais nessa época, elas se davam no espaço público do templo. E as festividades, as celebrações se davam no espaço público do templo, ou, quando não, na casa de alguém, mas essa celebração também tinha uma devoção à divindade da cidade. E a refeição, porque toda celebração tem comida. Nessa celebração, a comida era a carne que tinha sido sacrificada ao ídolo, à divindade local. Então, perceba que o que está sendo falado aqui é um dilema profissional. Para eu me envolver e progredir profissionalmente, eu tenho que fazer parte desse sindicato para que o meu negócio cresça e eu participe. Só que, ao participar disso, eu terei que estar lá nas celebrações que se dão no campo religioso. E era esse o drama. E havia uma discussão. O cristão, ele vai fazer parte disso ou não? Perceba, é um dilema. Não é um negócio simples. Não é uma coisa assim do tipo, vai todo mundo lá para a festa, eu quero ir para a festa também. Não, não é isso não. Não é isso. E a festa se dava no espaço público do templo. Não é isso. É a participação profissional. É o meu ganha-pão. Eu vou progredir ou não vou progredir financeiramente? Era esse o dilema. E provavelmente essa mulher dizia que não tinha nada demais. O seu pleno envolvimento social, e no processo disso, dessa liberalização, também acontecia a liberação sexual, de moralidade sexual. Não diz o que era, mas eram algumas práticas, certamente, que desagradavam a Deus no campo da sexualidade. Perceba, se a gente não tomar cuidado, qual é o processo? É por isso que o pecado ele é difícil, assim, ele permeia de uma sutileza e vai crescendo que compromete as nossas práticas de vida. Entende? Porque, perceba, ela está falando da importância da inserção social, da participação na vida social, que teria que ser dessa forma. Era a forma usual de crescer economicamente, participando desses sindicatos, e que a consequência seria a participação nessas refeições culticas de sacrifício aos ídolos. Quando eu começo
a abrir, assim, a favorecer, em nome da participação, eu começo a banalizar o erro, isso vai em cascata, entende? Na vida da gente. Às vezes, a gente pensa que a gente vai fazer uma concessão, assim, eu vou fazer só isso aqui, e acabou. Não é isso que acontece. E você sabe disso. Quando você começa, tanto na produção de bem, isso vai se expandindo, e ainda bem que vai. Então, você fala assim, eu só vou começar a fazer esse curso que eu quero aprender. Daqui a pouco, já surge outro, surge uma oportunidade profissional, não é assim? A coisa não vai expandindo assim, de repente, a coisa vai... não, eu vou começar a ser mais gentil com as pessoas. Daqui a pouco as pessoas são mais gentis com você, daqui a pouco você começa a fazer uma nova amizade, as coisas vão se expandindo para o bem. Agora, para o mal também. Entende? Então, diante do desafio de participar da vida social e fazer concessões, nesse processo de concessão, na experiência dessa igreja, e normalmente vai nessa direção, vai numa corrosão da sexualidade indo para a imoralidade sexual. O que é muito comum na história da igreja, essa dispersão para o mal. Você começa a abrir e a coisa vai indo para vários campos, entre eles a questão da sexualidade. Então, percebam que há uma constatação do erro e há uma produção do erro e há uma tolerância para o erro, porque essa mulher está falando o que as pessoas querem ouvir, entende? Ela está falando o que as pessoas querem ouvir, ela está dando justificativa para o pessoal poder participar da sociedade sem culpa e sem nenhuma dificuldade, entende? Pode fazer, tem problema nenhum, vai em frente. Deus quer seu progresso profissional, Deus quer sua prosperidade, Deus quer tua felicidade. Não eram esses termos, obviamente, dessa época, mas é nessa lógica, entende? Em nome de um discurso, é óbvio que essa mulher fazia um discurso bonito, né? Senão não seria aceita na igreja. Então, em nome de um discurso bonito, tolerável, aplicável, ela ia fazendo concessões à nossa caminhada de fé. E essas coisas se dão de forma muito sutis na nossa caminhada, no nosso viver. A gente começa a olhar para as práticas e fala assim, não, mas isso é isso mesmo, não tem nenhum problema isso não. A gente pode falar disso no modo de tratar as pessoas, na nossa indiferença ao sofrimento das pessoas. A gente pode falar disso nas estratégias de crescimento, até de igreja. A gente pode falar de igreja e pode falar de como sujeitos. Nas estratégias de crescimento, a gente olha para a sociedade e fala assim, as pessoas progridem fazendo isso. Farei o mesmo. Mas isso é correto? E aí você nem pensa e faz. E se pensa e fala assim, poxa, mas isso não é tão correto. Aí vem alguém e fala assim, não, mas é correto sim, porque isso aí é legítimo, porque você vai, com o dinheiro que você vai arrecadar, você vai fazer não sei o quê, e aí começa a dar uma legitimidade para aquilo que você começa a perceber que é equivocado. Foi isso que aconteceu em Tiatira. Entende? Ela não propôs o errado, escancarado, como foi a Jezabel do passado. Ela propôs algumas coisas que seriam dentro de um conflito que as pessoas estavam vivendo. E seguiram. Eu não sei como são os conflitos que você passa, dessa de o que eu estou indo além, o que eu estou refreando o mal na minha vida. Eu só quero dizer para você que a liberalidade diante do mal é um risco para você. É um risco para você.
É igual ficar comendo porcaria o dia inteiro, todos os dias, durante muito tempo. É um risco para a saúde. É um risco. A conta chega. Assim também a liberalidade do mal na sua vida. A conta chega. E aqui no texto diz, olha, a conta chegou, vai acontecer isso com essa mulher. Aí fala de consequências na vida dela. Porque a conta do mal chega na nossa vida. Assim como a conta do bem chega, e ainda bem que chega, você começa a produzir o bem, vai fazendo bem, daqui a pouco você está colhendo o bem. Ainda bem que chega. Mas a conta do mal também chega. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Tem algumas, assim, algumas coisas que são muito evidentes. Eu e Silvéria, a gente tem uma certa, digamos assim, uma certa facilidade de percepção sobre vaidade, né, das pessoas. Eu até comento. É tiro e queda. O sujeito começa muito vaidoso. Eu falo, daqui a pouco vai fazer besteira. Não é praga, não, lógico que não é. Nem eu tenho poder para isso, nem quero. Eu quero que seja revertido, né, que não aconteça. Mas é tiro e queda. Começou muito vaidoso, começa a querer aparecer, começa a querer isso, começa a querer aquilo, queda ali na frente. Assim, é previsível. O mal, sabe, tem um preço que vai ser colhido do mal. E é inevitável. É inevitável. E aqui se deu isso. Vai se banalizando, a conta chega. Eu não sei, com muita honestidade, eu não sei sobre você, se você tem banalizado o mal na sua vida. Do tipo, todo mundo faz assim, eu também vou fazer, não quero ficar pensando sobre isso. Não sei. Eu só quero dizer que você não é todo mundo, não sou sua mãe, né? Mas você não é todo mundo, e você é filha de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para você não ser todo mundo. Para você ter uma postura de combate ao mal na sua vida, e aonde você estiver. Porque o mal destrói a vida, corrói a alegria, a paz, o amor, a capacidade de ter esperança. Então, o mal não é alguma coisa para ser banalizado e tolerado, é para ser combatido. Entende? E é essa crítica aqui. O pessoal começou a absorver e tolerar essa mulher. E ela ainda tinha um negócio que falava assim, olha, a vocês, verso 24, aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, ou seja, ainda tinha um negócio assim de um ensino esclarecido, aprofundado, que definia o que era mal, a ação do diabo, o que era a ação do bem, como que Deus... Sabe uma coisa assim, uma coisa toda especial, de conhecimentos profundos, que só os seus adeptos poderiam saber, né? Uma coisa sofisticada que justificava o erro e as maldades e as imoralidades e os erros da vida. Então, meus queridos, tomem cuidado. Não é também para ficar desesperado. Ai, meu Deus, será que... Não é isso, porque senão isso adoece a gente. Não é isso. Reconheça a qualidade. Reconheça o mal. Reconheça o bem. O mal se combate. O bem se alegra, se festeja, até amplifica. Por isso que a gente faz festa, e tem que ter festa mesmo. Satisfação quando a gente faz aniversário, a gente pode se alegrar, Deus, obrigado, Deus. Obrigado, porque minha vida é boa também. Tem um monte de coisa ruim, mas tem um monte de coisa boa. Te agradeço, Deus, porque na minha caminhada eu fiz muita coisa boa. Também fiz coisa ruim. Mas a gente pode e deve celebrar os bons caminhos. É necessário, é importante, é saudável e coerente a mensagem do Evangelho, de gratidão. Gratidão não é uma prática
ritual vazia. Gratidão é o reconhecimento, olhando, falando assim, coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa, eu sou grato. Gratidão tem chão para se pisar. Tem conteúdo para se celebrar. Tá? E, sabendo que o bem que eu faço produz, e o mal que eu faço produz. Então, meus amados, não banalizem a circulação no mal, porque ela cresce e produz coisas ruins. E é por isso que no texto fala sobre a importância, em todo o tempo, de reconhecimento, de percepção e que no verso 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Tem gente que não quer se arrepender, se justifica e segue no erro. Você conhece gente assim. Eu espero que não seja você. Agora, sempre há tempo para se arrepender, e arrependimento é mudança de mente. Eu achava que a melhor coisa que era para eu fazer na vida para ser alegre era fazer isso. Hoje eu vejo que não, o caminho não é esse, o caminho é outro. Isso é arrependimento. E a gente precisa passar por isso. O convívio com Deus deve gerar na gente o arrependimento. Por quê? Porque eu passo a ver a vida sob outras perspectivas, sobre outras óticas, e passo a valorizar a vida de um outro modo. Se eu vejo de outro modo, eu me arrependo do modo que eu via e vou para o modo que me é apresentado agora. Então, é absolutamente necessário o arrependimento. O arrependimento não é para a gente toda errada. O arrependimento é para toda a gente. Porque todos nós temos caminhos a serem modificados. Todos nós. Que Deus nos dê graça. Não é, como eu disse, uma busca de ficar vidrado, buscando, será que eu estou errado? E, sabe, uma coisa meio paranoica, será que está vindo daqui, dali, onde está o mal? Não é isso, porque senão você adoece. Não é isso. Também não é para negar suas qualidades, mas é para reconhecer que todos nós temos mal na gente. Todos nós precisamos nos arrepender e da graça do Senhor para modificar. E que a gente se apoie na graça para se arrepender. Porque se a gente se apoiar no rigor das punições, fica praticamente impossível se arrepender. Porque fica muito doído ver o erro. Mas na graça de Deus, não. Porque na graça de Deus, eu, errando ou acertando, eu sou chamado de filho. Eu, conseguindo ou não conseguindo, eu sou chamado de justo por Deus. Fazendo ou não fazendo, eu sou chamado de santo por Deus, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Então é na graça que eu vivo. E se é na graça, eu não quero a desgraça. No pecado habita a desgraça, na fidelidade a graça. E lá é que eu quero viver. A graça me chama para a fidelidade, a graça me afasta do pecado. É óbvio que a graça é para quem cai no pecado, mas cai no pecado para sair dele, não para ficar nele. Porque a gente aprende que o melhor lugar para se estar é perto de Deus. Que Deus nos abençoe. E que a gente compreenda essa caminhada, essa história, e deseje, com muita humildade, sinceridade, as possibilidades que o Evangelho nos traz, de valorização de quem somos, do que fazemos, do que já realizamos, das nossas intenções. E também a possibilidade de reconhecer o mal do que já fizemos, que habita em nós e que compromete os nossos sonhos, ao mesmo tempo. E sempre ancorado na graça do Senhor. Que Deus abençoe você. E que você
consiga perceber na sua vida hoje o bem que você tem e o mal que você tem também. Porque a maturidade cristã nos ajuda a enxergar o bem e a enxergar o mal no outro e em si. Então, que haja isso em você. Eu queria que você orasse. Que orasse podendo agradecer. Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu tenho isso de bom na minha vida. Não só bens materiais, não, saúde, estar vivo. Não. Possa agradecer pelos seus bons caminhos também. Agradeça a Deus. Poxa, Deus, eu te agradeço. Até porque o Senhor me deu a graça de ser um bom amigo, de conseguir espalhar alegria, de ser acolhedor em muitos momentos. Agradeça pelos seus atos também. Aí depois, na mesma oração, fala: Senhor, mas o Senhor sabe que eu preciso mudar aqui e ali também, porque eu faço esse mal, eu produzo esse mal. Agradeça pelos seus bons atos. E depois, apresente a Deus em arrependimento os seus maus atos. Porque Deus, Ele é o mesmo que celebra o bem feito e te ajuda na mudança do mal que você faz. Então, faça essa oração a Deus nesse momento. Deus, o Senhor conhece cada um de nós. Que haja em nós, Pai, a celebração dos bons caminhos feitos, Pai. Que haja, Deus, em nós a possibilidade de olhar e agradecer, Pai, porque a gente tem tido a oportunidade na vida de fazer o bem. Que haja esse reconhecimento em cada um aqui, Pai. Eu peço, Pai, que ninguém aqui fique preso a um olhar de si impreciso, acusatório, Pai. Livra-nos da acusação. Dá-nos um olhar claro, Pai, que percebe as belezas, mas também as feiuras, Pai. Que reconhece o bem, mas reconhece o mal também, Pai. Então, eu peço que o Senhor nos esclareça, Pai, o mal que tem habitado em nós, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a não banalizarmos o mal, a não chamar o mal de algo pequeno, aceitável, porque isso corrói a gente, Pai. Dá-nos a sabedoria para lidar com os problemas da vida, que a gente tem que negociar, mas que a gente não abrace o mal, Pai. Dá-nos a firmeza e a capacidade de enfrentar e viver tudo isso. Eu peço, Pai, que o bem que a gente faz produza frutos muito bonitos, Pai, na nossa vida e nos outros, Pai. Eu peço, Pai, que o mal que a gente faz, Deus, que o Senhor, na Tua misericórdia, iniba, Pai, para que produza poucos males, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor mostre para a gente onde a gente precisa mudar, Pai. Que Teu Espírito produza isso em nós, a fim de que a gente caminhe ao Teu lado, em fidelidade, em alegria, em paz, e produzindo bem aonde a gente estiver, Pai. Seja com a gente, Pai, porque o Senhor sabe muito bem como tudo isso é tenso, difícil. Eu peço que o Teu Espírito nos conduza, Pai. Abençoe cada um, Pai, aqui, Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos aqui, Pai, sobre os que nos ouvem, a fim de que haja paz, haja intensa relação contigo, produzindo vida. Amém. Amém.